O soldado britânico mais importante da Segunda Guerra Mundial foi um homem que nunca disparou uma arma, nunca saudou um oficial e já estava morto antes mesmo da missão começar. Em 1943, a inteligência britânica percebeu que não poderia invadir a Itália sem sofrer um massacre. Os nazistas estavam esperando. Para salvar milhares de vidas dos aliados, os britânicos decidiram que precisavam enganar Hitler pessoalmente. Eles fizeram isso pegando um homem sem teto que havia morrido sozinho em um armazém, vestindo seu cadáver com um uniforme e transformando-o no maior mentiroso da história militar. Essa missão foi chamada de Operação Carne Moída. Ela segue como uma das operações de inteligência mais bizarras e bem-sucedidas da história. É uma das operações de inteligência mais bizarras e bem-sucedidas já realizadas. O plano foi elaborado pelo oficial de inteligência Ewan Montagu. Ele sabia que espiões alemães estavam vigiando a costa de Espanha. um oficial britânico aparecesse na praia carregando documentos secretos, os alemães os encontrariam. Mas eles precisavam de um corpo. Eles encontraram o cadáver de Glyndwr Michael, um homem sem teto em Londres que havia morrido por ingestão de veneno de rato. Ele não tinha família e não Tinha amigos. Ele era um fantasma na cidade. Montagu e sua equipe pegaram esse homem esquecido e passaram meses construindo uma vida falsa para ele. Eles lhe deram um nome, Major William Martin dos Fuzileiros Navais Reais. Mas um nome não era suficiente para enganar os nazistas. Eles precisavam criar uma alma e encheram os bolsos do morto com itens que contavam uma história. Eles mostraram ingressos de teatro de poucos dias antes para indicar que ele estava aproveitando Londres. Eles exibiram uma carta do banco cobrando o cheque especial para provar que ele era descuidado com dinheiro. Eles até incluíram uma foto de uma noiva falsa chamada Pan e duas cartas de amor escritas por uma agente feminina de inteligência. Oficial. O item mais crítico era uma pasta presa por uma corrente ao pulso do cadáver. Havia ali uma carta de um importante general britânico. A carta revelava casualmente que os exércitos aliados planejavam invadir a Grécia e a Sardenha e que o alvo óbvio, a Sicília, era apenas um truque. Em 19 de abril de 1943, o submarino His Majesty's Ship Seraph emergiu nas águas escuras ao largo da costa da Espanha. A tripulação empurrou suavemente o corpo do Major Martin para o Mar. Quando um pescador espanhol encontrou o corpo na manhã seguinte, o plano entrou em ação. As autoridades espanholas alertaram os agentes de inteligência alemães na região. Os alemães passaram dias examinando cada papel nos bolsos. Conferiram datas, analisaram tinta, leram cartas de amor, acreditaram em tudo. Os documentos foram enviados às pressas para Berlim e colocados na mesa de Hitler. O Führer caiu completamente na armadilha. Ele ordenou que divisões blindadas enormes fossem retiradas da Sicília e marchassem para a Grécia para defender contra uma invasão que nunca aconteceria. Quando os aliados finalmente lançaram sua invasão da Sicília, em 9 de julho de 1943, ficaram surpresos com a falta de resistência. As praias estavam levemente defendidas. A ilha caiu em semanas, não meses, e milhares de soldados que esperavam morrer conseguiram voltar para casa em segurança. Eles deviam suas vidas a Glyndwr Michael, o homem sem teto que encontrou mais propósito na morte do que jamais teve em vida. Enquanto os aliados lutavam para deter os horrores do regime nazista na Europa, cientistas americanos faziam experimentos médicos secretos em cidadãos do próprio país, que rivalizavam com a crueldade de seus inimigos. Sabemos que o Projeto Manhattan criou a bomba atômica, mas poucos conhecem o projeto sombrio que ocorreu ao mesmo tempo. Cientistas. Estavam apavorados com a radiação e precisavam entender como o plutônio agia no corpo humano. Humano. Mas, em vez de pedir voluntários, eles decidiram injetar materiais radioativos em pacientes desavisados para ver quanto tempo levaria até que eles sucumbissem. Isso não foi uma conspiração de poucos médicos desonestos. Esse foi um programa sancionado pelo governo que permaneceu classificado por 50 anos porque a verdade era prejudicial demais para ser revelada. Os experimentos iniciaram em 1945, no fim da guerra. Médicos de hospitais de prestígio
incluindo a Universidade da Califórnia e a Universidade de Rochester, foram instruídos a encontrar pacientes que pudessem servir como cobaias. Eles não procuraram soldados, eles procuraram os vulneráveis. Uma das primeiras vítimas foi Alberto Stevens, pintor de casas de 58 anos. Ele foi ao hospital por uma úlcera no estômago que os médicos diagnosticaram errado como câncer terminal. Como achavam que ele iria morrer de qualquer jeito, injetaram secretamente nele uma dose maciça de plutônio 238 sem o seu consentimento. Eles queriam ver como a radiação se fixaria em seus ossos. Stevens não morreu de câncer. Ele viveu por mais 20 anos, carregando sem saber uma das maiores doses de radiação de qualquer ser humano na história. Enquanto o governo monitorava sua saúde como se ele fosse um equipamento de laboratório, a crueldade se estendeu às crianças. Na escola estadual Fernald, em Massachusetts, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts miraram em meninos jovens com deficiências mentais. Eles criaram um clube de ciências e prometeram aos meninos viagens para jogos de beisebol e refeições especiais. Os pais se entusiasmaram ao ver os filhos recebendo atenção. Assinaram termos de consentimento para um estudo nutricional. Eles nunca foram informados de que a aveia especial servida no clube de ciências estava misturada com cálcio e ferro radioativos. Os pesquisadores estavam alimentando crianças com deficiência com radiação apenas para ver como seus sistemas digestivos a absorveriam. Na Universidade Vanderbilt, o programa tinha como alvo mulheres grávidas. Quase 800 mulheres que visitaram uma clínica pré-natal gratuita receberam um coquetel de vitaminas para melhorar sua saúde. O coquetel continha ferro radioativo. Os cientistas queriam ver com que rapidez a radiação atravessaria a placenta e entraria no bebê ainda não nascido. Muitas crianças dessas mulheres morreram depois de tipos raros de câncer. Esses médicos justificaram suas ações alegando que era para a segurança nacional durante a Guerra Fria. Afirmaram que a segurança de muitos vale mais que os direitos de poucos. Mas enquanto os promotores americanos estavam nos julgamentos de Nuremberg, enforcando médicos nazistas por experimentarem em prisioneiros sem consentimento, o governo dos Estados Unidos estava protegendo seus próprios cientistas que faziam exatamente a mesma coisa. A verdade ficou oculta em arquivos confidenciais até os anos 1990. Quando um jornalista finalmente revelou os nomes das vítimas, o governo foi forçado a admitir o que havia acontecido. O presidente Clinton fez um pedido público de desculpas em 1995. Para as vítimas traídas pelos médicos que prometeram curá-las, o pedido de desculpas chegou décadas tarde demais. Em 1944, uma unidade secreta do Exército dos Estados Unidos da América viajou pela Europa com tanques infláveis de borracha, alto-falantes tocando sons gravados de motores e atores usando uniformes falsos, criando divisões fantasmas. Isso enganou completamente o reconhecimento alemão, a ponto de comandantes nazistas redirecionarem unidades inteiras de Panzer para combater inimigos que não existiam. Isso não era teatro, era guerra psicológica, provando que a arma mais eficaz nem sempre é feita de aço e explosivos. A 23ª Tropa Especial de Quartel-General, criada em janeiro de 1944, foi única entre as unidades militares. Seu quadro incluía artistas, engenheiros de som, atores e cenógrafos recrutados de escolas de arte de Nova York e Filadélfia. Eles eram um show itinerante criado para enganar a inteligência alemã, fazendo-os crer que as forças americanas estavam em locais onde não estavam. O equipamento inflável era engenhoso. Os tanques eram feitos de tecido emborrachado, que se parecia notavelmente com verdadeiros Shermans a qualquer distância, além de alguns metros. Um único soldado podia carregar um tanque desinflado debaixo do braço e inflá-lo em 5 minutos. O componente sonoro era igualmente sofisticado. Engenheiros do exército haviam gravado horas de operações militares reais, tanques se movendo, caminhões em comboio, artilharia sendo posicionada. Essas gravações eram tocadas por alto-falantes potentes que projetavam sons por quilômetros. A enganação por rádio talvez fosse a mais complexa.
A inteligência alemã monitorava o rádio dos aliados para localizar suas unidades. Os operadores do Exército Fantasma podiam fazer uma pequena unidade parecer uma divisão inteira ao gerar o padrão certo de tráfego de rádio falso. A primeira grande operação do Exército Fantasma aconteceu logo após o dia D. Enquanto as forças americanas reais se preparavam para romper a Normandia, o Exército Fantasma criou uma concentração falsa na costa, sugerindo outro ataque anfíbio. O reconhecimento alemão fotografou tanques falsos, enquanto a inteligência de sinais rastreou o tráfego de rádio. Os comandantes alemães mantiveram reservas na costa em vez de reforçar as tropas que enfrentavam a ofensiva real. Uma das operações mais bem-sucedidas ocorreu em setembro de 1944. A segunda divisão blindada precisava avançar em silêncio para surpreender no ataque. O Exército Fantasma ocupou a antiga posição e passou 2 semanas fingindo ser a divisão real, enquanto a verdadeira atacava de outro local. Os riscos eram altos. O Exército Fantasma atuava a poucos quilômetros das posições alemãs. Se fossem atacados, o pequeno número de soldados com equipamentos infláveis estaria indefeso. O Exército Fantasma realizou mais de 20 grandes operações de engano, e analistas militares estimaram que suas operações salvaram entre 10 e 30 mil vidas americanas. A existência da unidade ficou classificada até 1996. Vários membros seguiram carreiras de destaque. Bill Blass tornou-se um famoso estilista. Ellsworth Kelly tornou-se um pintor renomado. Eles aprenderam que a realidade muitas vezes é uma questão de percepção e, com criatividade suficiente, você pode fazer as pessoas verem o que quiser que elas vejam. Entre 1936 e 1945, uma unidade de pesquisa militar japonesa na Manchúria ocupada infectou milhares de prisioneiros com peste, antraz e cólera. Congelaram os membros deles para estudar a gangrena, dissecavam-nos vivos sem anestesia e testavam armas biológicas em vilarejos inteiros, matando cerca de 10 mil pessoas. A pior parte não foi só o que aconteceu, mas que, após a guerra, as autoridades de ocupação americanas concederam imunidade aos pesquisadores em troca dos dados deles. A Unidade 731 era oficialmente conhecida como Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água, um nome propositalmente neutro. Na verdade, era uma grande instalação de guerra biológica em Pingfang, próximo a Harbin, na Manchúria. O complexo ocupava 6 km² e empregava mais de 3 mil pessoas. Seu comandante era o tenente-general Shiro Ishii, que havia convencido seus superiores de que armas biológicas poderiam ser decisivas na guerra moderna. Os experimentos eram todos horríveis. Pesquisadores infectavam prisioneiros com várias doenças e depois monitoravam sua progressão sem fornecer tratamento. Os prisioneiros não recebiam cuidados e sofriam até morrer ou serem mortos pelos pesquisadores. Para a autópsia, muitas vezes eram feitas em pessoas ainda vivas, sem anestesia. Os pesquisadores queriam observar órgãos vivos e os experimentos de congelamento eram especialmente brutais. Os prisioneiros eram levados para fora no inverno, forçados a expor seus membros e tinham água derramada sobre eles até que os membros congelassem completamente. Alguns tinham o mesmo membro congelado e descongelado várias vezes. Testes de armas eram parte essencial do trabalho da Unidade 731. Bombas biológicas eram testadas em sujeitos vivos amarrados a estacas a várias distâncias. Em várias ocasiões, a Unidade 731 realizou testes de campo infectando deliberadamente vilarejos com cólera ou peste. Em 1940, aviões japoneses jogaram pulgas com peste na cidade chinesa de Ningbo. Ataques semelhantes ocorreram em vários locais, matando centenas ou milhares de pessoas de uma só vez. Quando a guerra virou contra o Japão em 1945, Ishii ordenou a destruição da instalação. Os prisioneiros que ainda estavam vivos foram mortos. Os prédios foram dinamitados, os documentos foram queimados e a equipe se dispersou. Quando as forças de ocupação americanas
souberam da unidade 731 inicialmente, houve um impulso para processar os pesquisadores, mas depois surgiu um cálculo diferente. O Programa Americano de Guerra Biológica estava intensamente interessado nos dados da unidade 731. Os japoneses haviam realizado experimentos em humanos que os pesquisadores americanos jamais poderiam realizar legalmente. Em 1947, o acordo foi feito. Ishii e sua equipe sênior forneceram extensa documentação aos especialistas americanos. Em troca, eles receberam imunidade. Os Estados Unidos bloquearam as tentativas de processá-los. Médicos nazistas foram enforcados por experimentos, mas médicos japoneses que fizeram ainda mais experimentos ficaram impunes. Muitos voltaram a ocupar cargos de destaque e Ishii se tornou um empresário rico. Outros médicos da unidade 731 se tornaram professores universitários e administradores de hospitais. O caso levanta questões profundas sobre se o uso de dados obtidos por meio de tortura e assassinato nos implica nos crimes, questões que nunca foram respondidas de forma satisfatória. O general da SS Hans Kammler supervisionou os programas de armas secretas mais avançados da Alemanha nazista, incluindo os foguetes V-2 e aeronaves a jato. Quando o Terceiro Reich colapsou em 1945, ele sumiu, sem corpo encontrado e com relatos contraditórios sobre seu destino. Isso é importante porque, se Kammler foi secretamente recrutado pela inteligência americana, como algumas evidências sugerem, significa que o arquiteto das fábricas de foguetes com trabalho escravo pode ter vivido confortavelmente por décadas após a guerra. Hans Kammler não era conhecido nem mesmo durante a guerra, e isso era intencional. Ele operava nas sombras, gerenciando os projetos militares mais secretos do regime nazista. Em 1945, ele comandava o programa do foguete V-2, o caça-jato Mi-200, e 62 e outros projetos de armas avançadas. Ele também era responsável pela construção de campos de concentração e supervisionava diretamente o trabalho escravo em fábricas de armas subterrâneas. Kammler ingressou no Partido Nazista em 1931 e na SS em 1933. Ele era um engenheiro formado que ascendeu rapidamente ao demonstrar uma eficiência implacável. Em 1942, ele estava construindo câmaras de gás e crematórios em Auschwitz-Birkenau, aplicando suas habilidades de engenharia à máquina do genocídio. Em 1943, ele passou a gerenciar a construção de fábricas subterrâneas de armamentos. A maior delas era Mittelbau-Dora, onde trabalhadores escravizados eram levados à morte construindo foguetes V-2. Mais de 20 mil prisioneiros morreram lá. Em 1944, o portfólio de Kammler se expandiu dramaticamente. Ele recebeu o controle de todo o programa das armas, 5 depois da produção de aviões a jato e, em seguida, de outras armas experimentais. Em 1945, ele já controlava quase todo o desenvolvimento de armas avançadas da Alemanha. O V-2 foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo. O ME-262 foi o primeiro caça a jato operacional. Quem possuísse essa tecnologia teria uma enorme vantagem no pós-guerra. Com o colapso do Reich em abril de 1945, Kammler teve que decidir. Seu último paradeiro conhecido foi em Praga no final de abril. Depois disso, ele desapareceu. A versão oficial diz que ele se suicidou em 9 de maio de 1945, mas o corpo nunca foi encontrado. A única evidência eram depoimentos contraditórios de testemunhas interessadas em mentir. A teoria alternativa é que Kammler negociou a rendição para as forças americanas, oferecendo seu conhecimento em troca de imunidade. Os Estados Unidos estavam desesperadamente interessados na tecnologia alemã. A Operação Paperclip acabaria trazendo mais de 1.600 especialistas alemães para a América, incluindo Wernher von Braun. Kammler sabia mais sobre as armas secretas da Alemanha do que quase qualquer um. Os arquivos de inteligência dos Estados Unidos da América sobre Kammler ainda estão parcialmente classificados. Se ele foi recrutado e viveu bem após a guerra, isso mostra que a busca tecnológica superou a justiça.
e um homem que supervisionou dezenas de milhares de assassinatos negociou sua saída das consequências simplesmente por saber coisas que os vencedores queriam saber. Em uma mina polonesa próxima à fronteira com a Tchequia, a SS teria testado um aparelho em forma de sino com mercúrio que causava efeitos antigravitacionais, murchava plantas e provocava sintomas de radiação em testemunhas. Antes que a instalação fosse demolida com a chegada das forças soviéticas em 1945, isso é importante porque, se tal tecnologia existiu, ela representa ou o experimento de física mais avançado da guerra ou o mito tecnológico mais persistente da história moderna. A história do DigLocker se baseia em depoimentos e documentos confidenciais. O que sabemos com certeza é limitado. Havia uma instalação de pesquisa da SS perto da mina Venceslas, na Baixa Silésia. Ela foi evacuada às pressas e destruída no início de 1945. Vários cientistas que trabalhavam lá desapareceram ou morreram de forma misteriosa. Além desses fatos, a história se torna incerta. A principal fonte é Igor Witkowski, um jornalista polonês que afirmou ter visto documentos confidenciais dos anos 1990 descrevendo o dispositivo. De acordo com esses documentos, o sino tinha aproximadamente 9 pés de largura e de 12 a 15 pés de altura, feito de um metal duro e pesado. Ele consistia em 2 cilindros contrarrotativos, preenchidos com uma substância semelhante ao mercúrio de cor violeta, codinome Xerum 525. O dispositivo supostamente funcionava girando esses cilindros em alta velocidade, criando algum tipo de campo ou radiação. Os testes precisavam ser realizados em uma câmara especial com azulejos de cerâmica que descoloriam e se quebravam após cada teste. Plantas próximas perdiam sua clorofila e ficavam brancas em poucas horas. Animais pequenos próximos ao dispositivo apresentavam sintomas de envenenamento por radiação e geralmente morriam em poucos dias. Cientistas que trabalhavam no projeto supostamente sofreram problemas de saúde, com vários morrendo durante o programa de pesquisa. Com a aproximação das forças soviéticas em 1945, a instalação foi evacuada. O próprio sino foi supostamente removido, possivelmente levado por aeronaves de transporte, embora seu destino permaneça desconhecido. Antes da evacuação, a SS executou aproximadamente 60 cientistas e técnicos que haviam trabalhado no projeto. As evidências físicas são limitadas. Perto da mina Venceslau, há uma estrutura de concreto chamada de O Anel, uma armação circular de pilares de concreto sem um propósito convencional óbvio. A comunidade científica tem sido geralmente cética. A física descrita não corresponde a nenhum princípio conhecido. Efeitos antigravitacionais exigiriam aportes de energia muito além da tecnologia dos anos 1940. No entanto, o regime nazista investiu pesadamente em pesquisas de física exótica, e o V2 e o Mi-262 foram avanços revolucionários. A ligação com Hans Kammler é intrigante. Se houvesse um projeto de física exótica dessa magnitude, Kammler teria supervisionado. Se DigLocker era real ou não, a história nos conta algo importante sobre o final da Segunda Guerra Mundial. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam desesperados para capturar a tecnologia e os cientistas alemães. Nesse contexto, se realmente existisse uma tecnologia revolucionária, ela seria o prêmio máximo. Talvez o capítulo final nunca seja escrito, deixando DigLocker como um mistério fascinante na fronteira entre a história documentada e a mitologia tecnológica. Em 1941, soldados nazistas saquearam a sala de âmbar do Palácio de Catarina, perto de Leningrado, uma câmara revestida com 6 toneladas de painéis de âmbar apoiados em ouro. Folha, apelidada de oitava maravilha do mundo, foi levada para Königsberg e vista pela última vez em 1944 antes de sumir na destruição da cidade. Porque o desaparecimento da sala representa o maior roubo de arte da história e seu destino
revela como a guerra pode apagar até mesmo as realizações humanas mais magníficas, tão completamente que se tornam nada mais do que fotografias e memórias. A Sala de Âmbar foi criada no início do século XVIII para o rei prussiano Frederico I. Ela consistia em grandes painéis de âmbar intrinsecamente esculpidos e revestidos com folhas de ouro, espelhos e mosaicos. O âmbar era mais valioso do que o ouro na época. A sala continha aproximadamente 6 toneladas de âmbar. Quando iluminado pela luz de velas, o âmbar brilhava com uma luz dourada e quente que os observadores achavam quase mágica. Em 1716, a sala foi dada ao czar russo Pedro o Grande. Ela foi instalada no Palácio de Catarina, perto de São Petersburgo, e expandida ao longo dos anos. Quando até a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em junho de 1941, os curadores soviéticos tentaram desmontar a sala, mas descobriram que o âmbar havia se tornado frágil. Eles tentaram escondê-la com papel de parede. Quando os alemães tomaram o palácio em outubro de 1941, notaram o disfarce. E imediatamente, soldados alemães desmontaram o cômodo em 36 horas, embalaram em 27 caixas e enviaram para o castelo de Königsberg, onde foi reconstruído e exibido. Em 1944, os bombardeios aliados se intensificavam. Em agosto, bombardeiros britânicos realizaram um grande ataque a Königsberg. Se o castelo foi atingido diretamente ainda não está claro, mas o ataque levou a decisões sobre a proteção do cômodo. No início de 1945, as forças soviéticas cercaram a cidade. O cerco foi brutal, durando de janeiro a abril. Grande parte da cidade foi destruída. Quando os soviéticos capturaram Königsberg, encontraram o castelo muito danificado pelo fogo. Brigadas de troféus soviéticas procuraram pela sala de âmbar, mas não encontraram nada além de pequenos fragmentos de âmbar danificados. Várias teorias surgiram. A mais simples é que ela foi destruída no incêndio que danificou o castelo. Âmbar queima facilmente. Se a sala ainda estivesse lá quando pegou fogo, os painéis teriam sido consumidos. Outros acreditam que ela foi evacuada antes da batalha final, possivelmente enviada para fora da cidade ou colocada a bordo de um navio alemão que depois foi afundado. Outra teoria diz que ela foi enterrada ou escondida na região de Königsberg. A busca pela sala de âmbar consumiu enormes recursos e muitas vidas ao longo de décadas. Em 1997, a polícia alemã descobriu um único painel de âmbar em posse da família de um soldado alemão, aumentando as esperanças de que outras peças tenham sobrevivido. O governo russo acabou decidindo criar uma reconstrução que levou 24 anos e custou 11 milhões de dólares, sendo concluída em 2003. A explicação mais provável é a mais simples. Foi destruída em 1945, mas as teorias alternativas persistem porque não há uma prova absoluta. A história da Sala de Âmbar se tornou um símbolo da destruição cultural causada pela Segunda Guerra Mundial. O solo congelado e as ruínas guardam segredos que nunca serão totalmente recuperados, nos lembrando que, na guerra, as maiores conquistas da humanidade podem ser apagadas tão completamente quanto vidas humanas. Em 12 de setembro de 1942, o capitão do submarino alemão Werner Hartenstein torpedeou o navio de tropas britânico. Laconia então emergiu para resgatar sobreviventes, incluindo prisioneiros de guerra italianos, transmitindo sua missão humanitária e hasteando bandeiras da Cruz Vermelha. Mas então, bombardeiros americanos atacaram seu submarino enquanto ele rebocava botes salva-vidas, levando a Alemanha a emitir a Ordem Laconia, proibindo todas as futuras tentativas de resgate. Isso é importante porque mostra como um único incidente pode criminalizar a própria misericórdia, transformando o oceano em uma zona onde ajudar inimigos que estavam se afogando passou a ser considerado desobediência militar. O Laconia transportava 1.800 prisioneiros de guerra italianos, 160 guardas poloneses, 268 militares britânicos e 80 civis, incluindo mulheres e crianças. Às 20h07, o comandante do U-156, Werner Hartenstein, disparou 2 torpedos. Ambos atingiram o navio,
O primeiro acertou diretamente abaixo de um porão onde os prisioneiros italianos estavam confinados. Centenas morreram instantaneamente ou ficaram presas abaixo dos convéses. O navio começou a afundar rapidamente. As pessoas pularam na água. O mar logo ficou cheio de sobreviventes. Hartenstein trouxe o U-156 à superfície e viu que havia prisioneiros de guerra italianos entre os sobreviventes. Aliados da Alemanha. Incomodado com isso, ele tomou uma decisão extraordinária. Ele tentaria um resgate. Ordenou à sua tripulação que retirasse os sobreviventes da água. Ele enviou um rádio para outros submarinos alemães pedindo assistência e transmitiu uma mensagem sem código em inglês, afirmando que estava realizando operações de resgate e que não atacaria embarcações que viessem ajudar, desde que não atacassem. 3 submarinos responderam. Juntos, eles iniciaram a maior operação de resgate em mar aberto já realizada por submarinos. Embarcaram sobreviventes, rebocaram botes e exibiram bandeiras da Cruz Vermelha. Por 3 dias, o resgate continuou. Hartenstein solicitou que navios franceses de Vichy vindos de Dakar completassem o resgate e embarcações francesas foram enviadas. Em 16 de setembro, um bombardeiro B-24 americano avistou o 156. O piloto avistou o submarino, botes salva-vidas e a bandeira da Cruz Vermelha pedindo instruções por rádio. O que aconteceu em seguida é controverso. O B-24 atacou com cargas de profundidade e o U-156 mergulhou rapidamente, cortando as cordas e lançando os sobreviventes ao mar. Botes salva-vidas foram atingidos e sobreviventes, após dias nos botes, agora se afogavam por fogo amigo. Os outros submarinos fugiram. A operação de resgate terminou abruptamente. O total de mortos foi de aproximadamente 1.400 pessoas, incluindo mais de 800 prisioneiros de guerra italianos. Para os aliados, o submarino era um alvo legítimo. Do ponto de vista alemão, Hartenstein estava realizando um resgate humanitário e foi atacado mesmo assim. A lição parecia clara: a misericórdia seria punida. O almirante Karl Dönitz emitiu a Ordem Lacônia em 17 de setembro de 1942. Ela declarava que as operações de resgate deveriam cessar, pois contradiziam as exigências fundamentais da guerra de aniquilar navios e tripulações inimigas. O efeito prático foi acabar com as operações de resgate dos submarinos alemães. Homens na água seriam deixados para morrer depois da guerra. Dönitz foi julgado em Nuremberg. O tribunal o considerou culpado de outras acusações, mas não pela ordem de Laconia, reconhecendo que foi reação ao ataque durante o resgate. A complexidade moral tem sido debatida desde então. Hartenstein estava certo em tentar o resgate, expondo seu submarino ao perigo? O piloto do bombardeiro estava certo em atacar? O incidente ilustra a terrível lógica da guerra total, onde considerações humanitárias se tornam impossíveis de manter. E cada incidente em que a misericórdia é punida se torna justificativa para abandonar a misericórdia por completo. Em abril de 1940, Stalin ordenou a execução de 22 mil oficiais poloneses, intelectuais e líderes capturados após a invasão soviética, foram mortos com um tiro na nuca e enterrados em valas comuns. Então, por 50 anos, a União Soviética culpou a Alemanha nazista, falsificando documentos, intimidando testemunhas e mantendo a mentira durante décadas de investigações. Isso é importante porque mostra como estados totalitários podem fabricar narrativas históricas de forma tão completa que até mesmo seus próprios cidadãos acreditam nas mentiras. O massacre de Katyn começou com a invasão soviética da Polônia em setembro de 1939. Após o Pacto Nazi-Soviético, a Alemanha invadiu pelo oeste e a União Soviética pelo leste. A Polônia entrou em colapso. Em poucas semanas, as forças soviéticas capturaram aproximadamente 22 mil oficiais poloneses, oficiais da reserva, intelectuais, professores, advogados, médicos e padres. Eles eram a elite intelectual da Polônia. A Comissariado do Povo para Assuntos Internos colocou-os em 3 campos de prisioneiros especiais e os interrogou extensivamente.
No início de 1940, Stalin decidiu que esses prisioneiros eram uma ameaça. Eles eram instruídos, eram líderes, eles se oporiam ao controle soviético. Em março de 1940, o chefe da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, Lavrenti Beria, enviou a Stalin um memorando propondo suas execuções. Stalin aprovou. As execuções começaram em abril de 1940 e continuaram até maio. O processo era sistemático. Prisioneiros eram chamados individualmente para um suposto procedimento de rotina. Eram levados individualmente a uma sala e executados com um tiro na nuca. O corpo era retirado e o próximo prisioneiro chegava. O maior local de execução foi a floresta de Katyn, perto de Smolensk. Cerca de 4.400 corpos foram enterrados lá. Havia outras valas comuns em Mednoy e Piatikatsky. As execuções foram detalhadamente registradas pela Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Em 1943, as forças alemãs que ocupavam Smolensk encontraram as valas. Foi um golpe de sorte para a propaganda. Os nazistas divulgaram amplamente as descobertas. A União Soviética logo chamou as acusações de propaganda nazista e afirmou que os alemães eram responsáveis pelo massacre em 1941. Após a guerra, o massacre de Katyn virou tabu na Polônia sob domínio soviético. A versão oficial era de que os alemães eram os responsáveis. Qualquer pessoa que sugerisse a responsabilidade soviética poderia ser presa. As famílias das vítimas foram intimidadas ao silêncio. Por 50 anos, a União Soviética manteve a mentira. Em 1990, o líder soviético Mikhail Gorbachev finalmente admitiu que a Comissariado do Povo para Assuntos Internos havia executado os prisioneiros. Em 1992, o presidente russo Boris Yeltsin entregou documentos, incluindo a assinatura de Stalin, autorizando as execuções. As admissões permitiram a realização de memoriais adequados, mas para muitos sobreviventes e famílias, o reconhecimento veio tarde. Eles passaram a vida inteira sabendo a verdade, mas sem poder dizê-la. O massacre de Katyn e seu encobrimento mostraram como estados poderosos podiam manipular a história, como a política internacional podia ocultar a verdade e o grande dano de negar oficialmente os fatos, forçando as pessoas a viverem com a dissonância cognitiva entre o que sabem e o que têm permissão para dizer. Em 14 de novembro de 1940, britânicos interceptaram mensagens alemãs que indicavam um iminente bombardeio em massa e possivelmente revelavam Coventry como alvo. A cidade não foi evacuada e centenas morreram naquela noite. Isso levou ao debate sobre se Churchill sacrificou deliberadamente civis para proteger o segredo de que a Grã-Bretanha havia decifrado os códigos alemães. Isso é importante porque se Churchill sabia e escolheu não agir, significa que a promessa mais sagrada de um governo foi deliberadamente quebrada. Em 1939, a inteligência polonesa compartilhou seu trabalho sobre a Enigma com a Grã-Bretanha. Em 1940, decifradores britânicos em Bletchley Park liam regularmente as comunicações da Força Aérea Alemã. A inteligência foi codinomeada Ultra e era o segredo mais bem guardado da Grã-Bretanha. Ultra revelou que os alemães estavam planejando uma grande operação chamada Sonata ao Luar para meados de novembro. 1940. A inteligência britânica trabalhou para identificar os alvos. Uma designação estava associada a Coventry em interceptações anteriores, embora a conexão não fosse totalmente certa. Em 12 de novembro, a inteligência britânica ficou sabendo que a Sonata ao Luar era iminente. Eles sabiam que seria um grande ataque, usando aeronaves Pathfinder para marcar os alvos. O que eles não sabiam com certeza era o alvo específico. Várias cidades pareciam possíveis em 14 de novembro. Informações indicavam que o ataque seria naquela noite. As defesas aéreas britânicas foram alertadas. Foram feitos esforços para bloquear os sinais de rádio alemães, mas, crucialmente, Coventry em si não foi evacuada naquela noite. Por volta das 19h, os bombardeiros alemães começaram a chegar. Nas próximas 11 horas,
Cerca de 500 aeronaves lançaram 500 toneladas de explosivos e 30 mil bombas incendiárias. O centro medieval da cidade foi devastado, a Catedral de Coventry foi destruída, exceto pela sua torre. Mais de 500 pessoas morreram. A pergunta surgiu: poderia ter sido feito mais para proteger Coventry? A ideia de que Churchill sacrificou Coventry propositalmente surgiu em livros dos anos 1970. A alegação era de que Churchill sabia que Coventry era o alvo, mas escolheu não evacuar, porque isso revelaria que a Grã-Bretanha podia decifrar os códigos alemães. Se a Luftwaffe chegasse e encontrasse Coventry evacuada, eles investigariam suas comunicações, a segurança e possivelmente descobririam a quebra do enigma. A evidência é complexa e ambígua. Documentos mostram que a inteligência britânica suspeitava que Coventry poderia ser alvo. O secretário de Churchill registrou que, na tarde de 14 de novembro, Churchill mencionou que um ataque poderia atingir Birmingham ou Coventry. No entanto, a inteligência não tinha certeza. Várias cidades pareciam plausíveis. Defensores apontam que evacuar uma cidade inteira em poucas horas teria sido impossível. Para onde iriam 200 mil pessoas? Além disso, o reconhecimento alemão poderia perceber uma atividade incomum. Os britânicos tomaram medidas defensivas, caças foram acionados, baterias antiaéreas entraram em ação, esforços foram feitos para bloquear os feixes de navegação. Essas ações condiziam com alerta máximo, mas não alcançaram o necessário caso impedir o ataque fosse prioridade absoluta. A verdade completa sobre o que Churchill sabia talvez nunca seja estabelecida. O que é certo é a complexidade moral do dilema. Os governos rotineiramente enfrentam decisões em que proteger fontes de inteligência pode exigir aceitar consequências negativas. O debate sobre Coventry expõe os limites da responsabilidade em democracias na guerra. Se Churchill soube e escolheu não evacuar, ele tomou essa decisão essencialmente de forma unilateral, em segredo. A responsabilidade democrática entra em colapso justamente quando as decisões mais moralmente delicadas estão sendo tomadas. Hoje, a Catedral de Coventry permanece em ruínas, como um memorial que simboliza tanto a destruição causada pela guerra quanto o complexo cenário moral, onde até mesmo as democracias tiveram que fazer escolhas que desafiam seus valores. À beira do Lago Ontário, em dezembro de 1941, o Canadá abriu uma instalação secreta chamada Campo X, onde agentes aliados aprenderam assassinato silencioso, arrombamento, sabotagem, falsificação e como resistir à tortura. Tornando-se o modelo para o treinamento moderno de inteligência, isso é importante porque Ian Fleming treinou lá e baseou James Bond nas técnicas que aprendeu. E porque provou que civis comuns podiam ser transformados em agentes de inteligência eficazes. Em apenas algumas semanas, o campo de oficialmente Escola de Treinamento Especial 103, foi estabelecido em uma fazenda de 275 acres perto de Whitby, Ontário. O local foi escolhido cuidadosamente, próximo às principais cidades, mas isolado, com acesso à água para a movimentação discreta. A força motriz foi William Stevenson, codinome Intrépido, que comandava as operações de inteligência britânica a partir de Nova York. Ele reconheceu que ambos os países precisavam de agentes treinados, mas não tinham instalações adequadas. O campo foi inaugurado em 6 de dezembro de 1941, um dia antes de Pearl Harbor. O treinamento era intenso e abrangente. Os recrutas passavam de 6 a 12 semanas aprendendo técnicas de assassinato silencioso, manuseio de armas, explosivos, comunicações e técnicas de espionagem. O treino físico era intenso. Eles aprendiam a eliminar sentinelas sem alertar outros, usando facas, estrangulamento e armas improvisadas. O treinamento com armas abrangia armamentos aliados e inimigos, e o treinamento com explosivos ensinava técnicas de sabotagem para ferrovias, pontes e fábricas. O treinamento em comunicações envolvia código Morse e rádio, enquanto espionagem incluía arrombamento, abertura de cofres, falsificação de documentos e vigilância. O mais exaustivo era resistir a interrogatórios.
Os recrutas eram submetidos a simulações de captura e interrogatórios intensos, mantidos em posições de estresse, privados de sono, expostos a luzes fortes e ruídos altos. O objetivo era prepará-los para possíveis situações de captura. Entre os recrutas notáveis estava Ian Fleming, que chegou ao Campo Diss em 1942. As experiências dele lá influenciariam profundamente seus romances de espionagem. Bond aprendeu muitas habilidades no Campo Diss, onde vários instrutores podem ter inspirado parcialmente seu personagem. A segurança era muito rigorosa. A instalação era cercada por cercas e guardas, os trainees usavam codinomes e eram proibidos de discutir o que estavam fazendo. A pressão psicológica era imensa. Eles eram treinados para atuar atrás das linhas inimigas, onde ser capturado levava à tortura e execução. Muitos recrutas desistiram. Aqueles que se formaram sabiam que estavam indo para um perigo extremo. Após a guerra, o Campo X fechou em 1946 e seus prédios foram demolidos ao longo de 43 anos. O governo canadense não reconheceu sua existência. A história da instalação só foi desclassificada em 1984. O legado vai muito além de sua existência física. A Agência Central de Inteligência, criada em 1947, analisou o currículo do Campo X. A instalação de treinamento da CIA em Camp Peary adotou muitos dos métodos do Campo X. O campo demonstrou que espiões eficazes podiam ser treinados rapidamente a partir de civis com as aptidões certas, democratizando a espionagem e permitindo que as agências de inteligência expandissem rapidamente suas redes de agentes. Entre 1943 e 1951, cerca de 345 curadores, historiadores de arte e arquitetos acompanharam os exércitos aliados em zonas de combate para localizar obras-primas roubadas antes que fossem destruídas, descobrindo pinturas de Rembrandt em minas de sal e salvando tesouros inteiros de catedrais enquanto desviavam do fogo de artilharia. Isso é importante porque protegeram o patrimônio cultural da humanidade quando foi alvo, mostrando que estudiosos desarmados em guerra arriscariam suas vidas. Para salvar pinturas e esculturas, o Programa de Monumentos, Belas Artes e Arquivos foi criado em 1943. A ideia veio de profissionais de arte que reconheceram que a guerra estava causando danos culturais sem precedentes. Edifícios históricos estavam sendo destruídos, museus saqueados e coleções de arte roubadas por oficiais nazistas. O conceito enfrentou resistência dos comandantes militares, mas defensores argumentaram que o patrimônio cultural era algo que os aliados lutavam para preservar. Desde 1939, os nazistas saqueavam arte de forma sistemática. Hitler planejava um museu gigantesco em Linz, o Museu do Führer, que abrigaria a maior coleção já reunida. Hermann Göring também colecionava de forma obsessiva. Juntos, eles haviam roubado dezenas de milhares de obras de arte. Os homens dos monumentos enfrentaram vários desafios. Primeiro, protegendo monumentos de danos de combate, ao aconselhar os comandantes sobre quais edifícios evitar. Em segundo lugar, proteger as obras de arte que permaneciam nos locais originais, mas estavam em risco. Em terceiro lugar, rastrear e recuperar obras de arte roubadas. O avanço ocorreu na primavera de 1945, quando as forças aliadas entraram na Alemanha e Áustria. Na mina de sal de Merkers, as forças americanas descobriram reservas de ouro alemãs e obras de arte dos museus de Berlim. A descoberta mais espetacular aconteceu em Altersee, uma mina de sal nos Alpes austríacos. A equipe do oficial de monumentos Robert Posey soube que ela continha a coleção pessoal de Hitler. Quando eles encontraram mais de 6.500 pinturas, incluindo obras de Vermeer, Rembrandt e Michelangelo. Eles também descobriram bombas que haviam sido colocadas, mas nunca detonadas. Mineiros locais sabotaram os detonadores, escolhendo salvar as obras de arte em vez de seguir as ordens de Hitler. O trabalho muitas vezes era perigoso. Minas terrestres cobriam as áreas. Prédios eram instáveis e munição não detonada estava por todo lado. Em vários monumentos, homens foram mortos. Com o fim da guerra,
o foco mudou para a devolução das obras de arte. Determinar a posse legítima era difícil quando os registros haviam sido destruídos e os proprietários originais estavam mortos. Famílias judias que haviam sido forçadas a vender enfrentaram desafios particulares para provar a posse. A União Soviética complicou as coisas ao simplesmente saquear obras de arte da Alemanha como reparação. Em 1951, já haviam recuperado centenas de milhares de obras de arte. O trabalho dos homens dos monumentos estabeleceu precedentes importantes, levando à Convenção de Haia de 1954, que exige que as forças militares protejam bens culturais durante conflitos armados. Eles demonstraram que a proteção do patrimônio cultural exige conhecimento especializado. Hoje, eles são lembrados como heróis que salvaram partes insubstituíveis da civilização humana, garantindo que as futuras gerações possam vivenciar obras que nos conectam aos artistas e culturas que as criaram. Na brutalidade da guerra, eles insistiram que algumas coisas valem a pena ser protegidas, não porque sejam estrategicamente importantes, mas porque são expressões insubstituíveis da criatividade humana. Entre 1945 e 1959, a inteligência americana trouxe secretamente mais de 1.600 cientistas alemães para os Estados Unidos, muitos deles ex-membros do Partido Nazista e oficiais da SS, incluindo Werner von Braun, que havia supervisionado o trabalho escravo, limpando seus registros e dando-lhes novas identidades, para que pudessem trabalhar em programas dos Estados Unidos da América. Isso é importante porque esses homens, alguns com sangue de campos de concentração nas mãos, se tornaram cidadãos americanos respeitados, construíram os foguetes que foram à Lua e não enfrentaram nenhuma consequência. A Operação Paperclip começou oficialmente em agosto de 1945. Com o avanço aliado na Alemanha, equipes de inteligência dos Estados Unidos da América e da União Soviética correram para capturar cientistas alemães. Os Estados Unidos queriam a experiência alemã em foguetes, aeronáutica e tecnologias avançadas. Os alemães haviam feito avanços reais. O V-2 foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo. As aeronaves a jato alemãs eram mais avançadas do que qualquer coisa que os aliados tinham. O problema era que muitos desses cientistas participaram ativamente do esforço de guerra nazista. Eles trabalharam em programas que usaram trabalho escravo. Muitos tinham sido membros do Partido Nazista. Alguns tinham pertencido à SS. Pelos princípios de Nuremberg, muitos poderiam ter sido processados por crimes de guerra. Mas os Estados Unidos da América tomaram uma decisão calculada. A vantagem tecnológica era mais importante do que a justiça. A figura central era Werner von Braun, o brilhante cientista de foguetes que liderou o programa V-2 da Alemanha. O programa V-2 foi construído com trabalho escravo no campo de concentração Mittelbau-Dora. Mais de 20.000 prisioneiros morreram construindo os foguetes V-2. Von Braun visitou Mittelbau-Dora várias vezes. Ele sabia das condições em que os prisioneiros morriam. Sob qualquer interpretação razoável, ele deveria ter sido processado. Em vez disso, ele recebeu uma proposta de contrato. Em setembro de 1945, Von Braun e sua equipe estavam em Fort Bliss, no Texas, começando a trabalhar nos programas de foguetes americanos. A sanitização dos registros foi sistemática. A Operação Paperclip recebeu esse nome por causa dos clipes de papel usados para prender biografias falsificadas aos arquivos. Os arquivos originais contendo informações sobre filiação ao Partido Nazista, patente na SS ou crimes de guerra foram removidos ou alterados. Esse engano não era apenas para os alemães. Autoridades americanas mentiram para o próprio governo. O presidente Truman havia emitido uma diretriz excluindo apoiadores ativos do nazismo. A Operação Paperclip violou isso repetidamente ao falsificar registros. A justificativa era sempre: se nós não os pegarmos, os soviéticos pegarão. Ambos os lados comprometeram seus princípios para obter vantagem, cada um justificando isso ao apontar para o que o outro estava fazendo. O resultado foi que cientistas nazistas foram protegidos por ambas as potências da Guerra Fria. Os cientistas da Operação Paperclip fizeram contribuições significativas.
Von Braun e sua equipe desenvolveram foguetes que levaram astronautas à Lua. Ele virou figura pública, apareceu na televisão e escreveu livros. Ele morreu em 1977 e foi homenageado como herói do programa espacial. Seu passado nazista raramente foi mencionado durante sua vida. A extensão total ficou classificada por décadas. Na década de 1980, jornalistas descobriram documentos que expunham Arthur Rudolph e seu papel em Mittelbau. Dora renunciou à sua cidadania americana e retornou à Alemanha em 1984. As questões morais nunca foram respondidas de forma satisfatória. Valeu a pena? Os Estados Unidos processaram criminosos de guerra nazistas em Nuremberg, estabelecendo princípios sobre responsabilidade individual, mas cientistas com conhecimento valioso foram recrutados. A mensagem era clara: sua culpa moral depende se você tem algo que nós queremos. Cientistas ganharam novas vidas e honra, mas as vítimas não tiveram justiça nem reconhecimento. Após a Segunda Guerra Mundial, redes de clérigos católicos simpáticos ajudaram milhares de oficiais nazistas a fugir para a América do Sul, usando documentos da Cruz Vermelha e papéis fornecidos pelo Vaticano. Eles moviam fugitivos por casas seguras e mosteiros ao longo de rotas chamadas de linhas de rato. Isso é importante porque a Igreja Católica, ou elementos dentro dela, ajudaram ativamente criminosos de guerra, incluindo Adolf Eichmann e Josef Mengele, priorizando a ideologia anticomunista em vez da responsabilização pelo genocídio. As linhas de rato não eram um único programa organizado, mas sim uma rede solta de indivíduos cooperando para tirar nazistas procurados da Europa. As rotas geralmente iam da Alemanha ou Áustria para a Itália, especialmente Roma, e depois seguiam para a América do Sul, principalmente Argentina, Brasil e Paraguai. Vários fatores contribuíram. Primeiro, a simpatia ideológica. Muitos membros do clero católico conservador viam o comunismo como uma ameaça maior do que o fascismo. Segundo, o pragmatismo da Guerra Fria. Agências de inteligência ocidentais passaram a recrutar ex-nazistas com conhecimento sobre assuntos soviéticos. Terceiro, disfunção burocrática. A ocupação aliada estava sobrecarregada e rastrear todos os nazistas era uma prioridade baixa. A mecânica geralmente funcionava da seguinte forma: um fugitivo entrava em contato com um facilitador, muitas vezes um padre. O facilitador oferecia abrigo, geralmente em um mosteiro ou propriedade da igreja. O fugitivo obtinha identidades falsas. Com esses documentos, conseguiam papéis de viagem da Cruz Vermelha, aceitos internacionalmente. O principal centro era Roma. O bispo Alois Rudal foi um dos facilitadores mais ativos. Ele havia sido abertamente pró-nazista durante a guerra e via ajudar ex-nazistas como um dever moral. Outro personagem importante foi o padre croata Krunoslav Draganović, que liderava operações para fascistas croatas e oficiais alemães. Os fugitivos incluíam alguns dos criminosos nazistas mais notórios. Adolf Eichmann escapou para a Argentina usando documentos que o identificavam como Ricardo Clemente. Ele viveu abertamente em Buenos Aires até que agentes israelenses o capturaram em 1960. Josef Mengele fugiu para a América do Sul e viveu no Brasil até morrer em 1979. Franz Stangl, comandante de Treblinka, escapou para o Brasil. Klaus Barbie chegou à Bolívia. A lista continua com dezenas de grandes criminosos e milhares de outros menores. Ainda se discute o grau do envolvimento oficial do Vaticano. O Papa Pio XII sabia que membros do clero ajudavam fugitivos, mas não se sabe se ele autorizou isso explicitamente. Os arquivos do Vaticano continuam parcialmente fechados. O que está claro é que muitos oficiais da Igreja participaram ativamente. As justificativas morais são reveladoras e inquietantes. Alguns disseram não conhecer os fugitivos, o que soa improvável. Alguns disseram ser contra a justiça por vingança, mas permitir que assassinos em massa escapem não é misericórdia. É permitir novos crimes e negar justiça às vítimas. As consequências foram além de permitir que criminosos escapassem. Fugitivos que chegaram à América do Sul muitas vezes continuaram suas atividades,
trabalhando para regimes repressivos e treinando forças de segurança. Klaus Barbie trabalhou para a ditadura boliviana. A experiência em repressão que os nazistas desenvolveram foi exportada, possibilitando abusos de direitos humanos décadas após a guerra. Com o tempo, alguns foram capturados. A captura de Eichmann em 1960 foi a mais dramática, mas muitos morreram antes de enfrentar a justiça. A Igreja tem sido relutante em reconhecer plenamente seu papel. A história da Rota dos Ratos levanta questões desconfortáveis sobre instituições e responsabilidade moral. A Igreja Católica é grande e complexa, com opiniões variadas. Muitos católicos foram heróis durante a guerra, mas outros facilitaram a fuga de nazistas. As Ratlines permanecem como um capítulo sombrio, demonstrando como o anticomunismo e o antissemitismo podiam se combinar para criar simpatia por criminosos genocidas e nos lembrando que justiça adiada é muitas vezes justiça negada. Em 1932, 7 anos antes da Segunda Guerra Mundial, 3 matemáticos poloneses decifraram a máquina Enigma alemã, que especialistas afirmavam ser inquebrável. Construíram computadores mecânicos para decifrar mensagens e, em julho de 1939, compartilharam tudo com a Grã-Bretanha, semanas antes da invasão, fornecendo a base para o sucesso de Bletchley Park, mas permanecendo sem reconhecimento por décadas. Isso é importante porque, sem o avanço polonês, o dia D poderia fracassar. A Batalha do Atlântico poderia ter sido perdida e a guerra poderia ter durado anos a mais, com milhões de mortos a mais. A história inicia em 1926, quando militares alemães passaram a usar as máquinas Enigma. Os alemães acreditavam que a Enigma era inquebrável, calculando bilhões e bilhões de combinações possíveis. Os poloneses estavam muito motivados para decifrá-la. A Polônia ficava entre a Alemanha e a União Soviética, ambas hostis. Em 1929, o escritório de cifras polonês recrutou 3 matemáticos da Universidade de Poznań, Marian Rajewski, Jezebel Ruzicki e Henryk Zigali. Rajewski foi a figura-chave. No final de 1932, ele recebeu uma máquina Enigma e mensagens capturadas. Tentativas anteriores foram baseadas em abordagens linguísticas. Rodevsky adotou uma abordagem diferente, tratando isso como matemática pura, usando teoria dos grupos e teoria das permutações. Durante várias semanas, trabalhando praticamente sozinho, ele fez uma descoberta revolucionária. Ele determinou a fiação interna dos rotores analisando padrões. Em 1933, Rodevsky quebrou a Enigma. O escritório de cifras polonês passou a ler comunicações militares alemãs, mas decifrar a Enigma não foi um feito isolado. Os alemães alteravam as configurações o tempo todo. Em 1938, Rodevsky projetou uma máquina para automatizar a busca pelas configurações diárias. Ele a chamou de bombardeiro. Era um dispositivo eletromecânico que podia testar possíveis posições de rotores em alta velocidade. 6 bombardeiros juntos conseguiam decifrar as configurações diárias da Enigma em cerca de 2 horas. Foi um dos primeiros exemplos do uso de máquinas para criptoanálise. Durante os anos 1930, o escritório de cifras polonês lia as comunicações alemãs, mas em 1939, a Alemanha tornou a Enigma mais complexa. Os criptanalistas poloneses tinham dificuldades para acompanhar. Em julho de 1939, com a guerra iminente, a Polônia tomou uma decisão histórica. Eles convidaram a inteligência francesa e britânica para Varsóvia e compartilharam tudo. Rodevsky explicou seus métodos. Eles forneceram máquinas Enigma reconstruídas e planos para o bombardeiro. Os britânicos ficaram surpresos. 6 semanas depois, a Alemanha invadiu a Polônia. O escritório de cifras polonês evacuou Rodevsky, Ruzicki e Zigalski, que continuaram o trabalho na França e depois na Argélia. Enquanto isso, os britânicos se basearam na Fundação Polonesa. Em Bletchley Park, Alan Turing usou o trabalho de Rodevsky para desenvolver métodos aprimorados. A inteligência chamada Ultra foi essencial para a vitória dos aliados. A contribuição polonesa permaneceu em segredo.
Relatos britânicos destacaram Turing e quase não citaram os poloneses. As memórias de Churchill não os reconheceram. Os três criptoanalistas tiveram experiências muito diferentes após a guerra. Rositsky se afogou em 1942 quando seu navio afundou. Zygalski trabalhou em Bletchley Park, mas suas contribuições foram minimizadas. Ele morreu em 1978. Modewski retornou à Polônia e atuou como contador, impedido de comentar seu trabalho. Apenas em 1967 ele pôde contar o que havia feito. A história só ficou conhecida nas décadas de 1970 e 1980, após a desclassificação dos documentos. A conquista dos criptanalistas poloneses foi notável por seu brilhantismo técnico e pelo momento em que ocorreu. Eles decifraram a enigma em tempos de paz, antes da maioria cogitar outra guerra. Eles criaram métodos avançados e compartilharam o trabalho quando já não podiam mais suportar o fardo sozinhos. Sem aquela reunião de julho de 1939, os britânicos talvez nunca tivessem decifrado a enigma ou poderiam ter levado anos a mais. O impacto foi incalculável. O Ultra encurtou a guerra em pelo menos 2 anos e salvou milhões de vidas. Tudo isso veio de 3 matemáticos poloneses na década de 1930. Em 1935, Heinrich Himmler criou a ARNERB, uma organização da SS que enviou expedições ao Tibete, procurando pelas origens arianas antigas. Investigaram rituais ocultistas e runas e empregaram cientistas junto com místicos em uma fusão bizarra de erudição e ideologia racial. Isso é importante porque alguns pesquisadores da ARNERB realizaram experimentos médicos horríveis em prisioneiros de campos de concentração, revelando como regimes totalitários podem corromper a própria ciência, direcionando pesquisas para conclusões ideológicas. A ARNERB, que significa herança ancestral, foi fundada em 1º de julho de 1935. Himmler queria fundar uma instituição acadêmica para dar respaldo científico às teorias raciais nazistas. Ele queria provas de que a raça ariana tinha raízes antigas, que remontavam a milhares de anos, que os povos germânicos haviam criado grandes civilizações na pré-história. A organização atraiu uma mistura eclética de estudiosos legítimos em busca de financiamento, verdadeiros crentes na ideologia nazista e oportunistas que perseguiam teorias marginais. Um dos primeiros grandes projetos foi o trabalho arqueológico na Alemanha. Equipes escavaram sítios considerados de importância germânica antiga. Parte do trabalho era a arqueologia real, mas as interpretações eram muito especulativas. Fragmento de cerâmica era a prova de uma civilização avançada. Sítios de sepultamento eram interpretados como prova de uma antiga cultura guerreira. A expedição mais famosa foi a missão ao Tibete de 1938 a 39, liderada por Ernst Schäfer. O objetivo oficial era a pesquisa científica, mas o não oficial era mais estranho. Himmler achava que o Tibete podia guardar segredos das origens arianas. A expedição passou meses no Tibete coletando espécimes e se encontrando com autoridades, incluindo o Dalai Lama. Eles mediram crânios tibetanos para determinar semelhanças raciais com os europeus. Do ponto de vista científico, produziu dados zoológicos genuínos, mas as medições raciais e as especulações místicas eram ideologia disfarçada de pseudociência. A organização também estudou runas e símbolos germânicos antigos. A SS usou símbolos rúnicos extensivamente. Parte do trabalho era filologia legítima, mas muito era especulação mística, alegando que as runas tinham propriedades mágicas. Mas o trabalho da ARNERB não se resumia apenas a expedições. A organização também realizou pesquisas médicas que se tornaram realmente horríveis. Sigmund Rascher conduziu experimentos com prisioneiros de Dachau, submetendo-os a condições extremas de altitude e água gelada para estudar a hipotermia. August Hurt criou uma coleção de esqueletos judeus para estudo anatômico. Em 1943, ele mandou assassinar 86 prisioneiros judeus em uma câmara de gás. Seus corpos foram desmembrados e os esqueletos preparados para a coleção universitária.
Esses experimentos revelaram a corrupção máxima da missão da Ahnenerbe. Quando a guerra terminou, a Ahnenerbe foi dissolvida. Seus líderes tiveram destinos diferentes. Alguns nunca foram processados e retornaram à vida acadêmica. Rússia nunca foi julgada. Ele foi executado pela própria SS em 1944. Hirt cometeu suicídio quando as forças aliadas se aproximaram. O legado demonstra como as instituições acadêmicas podem ser facilmente corrompidas quando servem a objetivos ideológicos em vez de empíricos. A Ahnenerbe mostrou como estudiosos genuínos podem ser comprometidos por associação com o mal e como a educação e o intelecto não imunizam as pessoas contra a participação em atrocidades. Além do Círculo Polar Ártico, em ilhas remotas ao norte da Sibéria, Stalin comandava campos brutais do Gulag, onde prisioneiros trabalhavam até a morte em temperaturas de até 50 °C. Com taxas de sobrevivência tão baixas, comboios de prisioneiros chegavam e morriam em poucos meses. Isso é importante porque esses campos representavam o controle extremo soviético, onde as pessoas podiam desaparecer de forma tão completa que até mesmo suas mortes não eram registradas. O sistema Gulag soviético é bem conhecido, mas dentro desse sistema já horrível, os piores campos ficavam no extremo norte, além do Círculo Polar Ártico, onde o próprio ambiente era um carrasco. As Ilhas das Baleias estavam localizadas no Mar de Barents, ao norte da região de Murmansk. Esses campos operaram dos anos 1930 aos 1950, com os piores anos no fim dos anos 1930 e início dos 1940. Os prisioneiros nos campos árticos eram divididos em várias categorias. Muitos eram prisioneiros políticos acusados de atividades contra-revolucionárias, acusações muitas vezes completamente fabricadas. Outros eram membros de grupos étnicos perseguidos. A jornada frequentemente era letal. Os prisioneiros eram transportados em vagões lotados por semanas e depois colocados em navios para o trecho final. As viagens eram um pesadelo, com os prisioneiros amontoados nos porões de carga. Os navios chegavam com dezenas de mortos a bordo. Os prisioneiros viviam em condições letais, os barracões não tinham aquecimento ou eram minimamente aquecidos, oferecendo quase nenhuma proteção contra o frio, que frequentemente chegava a menos 40 ou 50 graus Celsius. Os prisioneiros recebiam roupas impróprias. A queimadura pelo frio era universal, o trabalho era brutal e sem sentido. Prisioneiros eram forçados a minerar minérios ou construir instalações em temperaturas nas quais a pele exposta congelava em minutos. As cotas de produção eram impossivelmente altas. Não cumprir as cotas resultava em ração reduzida, enfraquecendo os prisioneiros e os colocando em um ciclo mortal sem saída. A comida era propositalmente insuficiente, bem abaixo do necessário para sobreviver. Enquanto realizavam trabalhos pesados em frio extremo, os prisioneiros perdiam peso rapidamente. Em semanas, os recém-chegados tinham escorbuto e, em poucos meses, muitos morriam. O atendimento médico era quase inexistente e as taxas de mortalidade assustadoras em alguns campos. Durante os piores períodos, a mortalidade chegava a 30% ou 40% ao ano. A manutenção de registros era deliberadamente precária. Muitas mortes não eram registradas. Os corpos eram enterrados em valas comuns ou empilhados quando o solo estava muito congelado. O isolamento tornava os campos árticos especialmente adequados para silenciar pessoas inconvenientes. Fugir significava morrer de frio em poucas horas. Não havia assentamentos próximos. Os prisioneiros estavam tão confinados quanto se estivessem em celas, presos pela geografia e clima. Com o fim da guerra na Europa, o foco mudou, mas os campos árticos assumiram funções adicionais. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns prisioneiros produziram suprimentos de guerra. Os anos de guerra foram especialmente brutais porque os recursos foram desviados para o exército. A verdadeira dimensão das mortes talvez nunca seja totalmente conhecida. Os registros soviéticos eram propositalmente incompletos. Estimativas sugerem que dezenas de milhares morreram nas instalações do Ártico, possivelmente mais de 100 mil.
Os sobreviventes carregaram cicatrizes físicas e psicológicas para o resto da vida. Muitos não podiam falar sobre suas experiências porque, mesmo após a libertação, discutir as condições dos campos era proibido. Somente nos anos 1960, alguns começaram a falar, e só nos anos 1990, após o colapso da União Soviética, os historiadores tiveram acesso mais amplo aos arquivos. Hoje, os campos no Ártico estão em sua maioria abandonados. Alguns têm memoriais, mas muitos seguem sem identificação. A memória permanece contestada na Rússia, com resistência a uma investigação abrangente. Os campos do Ártico são testemunho de como estados totalitários podem apagar pessoas inconvenientes, tão completamente que, décadas depois, ainda desconhecemos o número exato de mortos ou todos os seus nomes. O solo congelado guarda segredos que nunca serão totalmente revelados. Os decifradores de códigos americanos haviam quebrado os códigos diplomáticos japoneses e interceptado mensagens discutindo preparativos de guerra. A inteligência militar acompanhou movimentos suspeitos da frota e avisos chegaram a Washington indicando que um ataque era iminente. As informações estavam fragmentadas entre as agências e avisos importantes não chegaram aos comandantes no Havaí antes do ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, que matou mais de 2.400 americanos. A história começa em 1940, quando os criptoanalistas americanos decifraram o Purple, o código diplomático japonês. Isso deu aos Estados Unidos acesso às comunicações de alto nível do Japão. As mensagens decifradas, codinome Magic, mostravam o desgaste nas relações entre Estados Unidos e Japão em 1941. Mas havia limitações. O Magic revelava a estratégia diplomática, mas não exibia planos militares detalhados, pois usavam códigos que os criptoanalistas americanos não decifraram. Além da inteligência de sinais, a inteligência militar americana estava rastreando os movimentos da frota japonesa. Em novembro de 1941, isso revelou algo alarmante. Uma parte significativa da frota japonesa havia desaparecido do monitoramento. Navios que vinham transmitindo sinais de rádio regularmente ficaram em silêncio. Esse silêncio no rádio era por si só suspeito, algo comum quando uma frota se prepara para operações, mas, sem saber onde a frota estava, fazer previsões específicas era difícil. No fim de novembro, interceptações do Magic mostraram que diplomatas japoneses em Washington receberam ordens para entregar uma nota final exatamente à 1 da tarde, horário de Washington em 7 de dezembro de 1941. A precisão do horário indicava um sentido militar. Coordenados com a entrega da mensagem, os criptanalistas americanos trabalharam durante toda a noite, decifrando a mensagem de 14 partes. No início da manhã de 7 de dezembro, eles tinham o texto completo, indicando que o Japão estava rompendo as negociações. Um aviso foi preparado para ser enviado aos comandos do Pacífico, mas o processo demorou. Enquanto isso, sinais de alerta apareceram em Pearl Harbor. Às 3h42 da manhã, o navio varredor de Minas USS Condor avistou um periscópio. Às 6h37 da manhã, o USS Ward atacou e afundou um submarino anão. Às 7h02 da manhã, operadores de radar do Exército detectaram uma grande formação de aeronaves se aproximando, mas o oficial de plantão presumiu que eram bombardeiros B-17 esperados da Califórnia. Às 7h55, as primeiras bombas japonesas caíram. O ataque pegou todos completamente de surpresa. Os avisos que poderiam ter evitado o desastre existiam. A questão é por que eles não foram seguidos. A fragmentação burocrática explica parte da resposta. A inteligência americana era dividida entre o Exército e a Marinha, com pouca coordenação. A análise de inteligência era problemática. Embora algumas informações sugerissem perigo, ninguém juntou todas as peças. Também houve falta de imaginação. A maioria dos líderes esperava um ataque japonês nas Filipinas ou no Sudeste Asiático, não em Pearl Harbor. Após o ataque, surgiram imediatamente perguntas sobre responsabilidade. Entre 1941 e 1946, 8 grandes investigações foram realizadas. Alguns culparam os comandantes do Havaí por não estarem mais atentos.
Alguns culparam oficiais de Washington por não compartilharem bem informações de inteligência. Ainda assim, outros apontaram falhas sistêmicas. Teorias da conspiração surgiram, alegando que Roosevelt sabia sobre o ataque iminente, mas permitiu que acontecesse. Isso não é apoiado por evidências. O registro histórico indica que havia alertas e informações de inteligência que poderiam ter melhorado a preparação, mas não se sabia especificamente o momento ou local. O ataque a Pearl Harbor levou a reformas imediatas na inteligência. Foi determinada uma melhor coordenação. O compartilhamento de inteligência melhorou. O Escritório de Serviços Estratégicos foi criado em 1942, mas Pearl Harbor também demonstrou desafios persistentes. Mesmo com uma boa coleta, o sucesso depende de uma análise eficaz, disseminação adequada e disposição para agir. As organizações devem combater a complacência e as suposições. Elas precisam superar rivalidades burocráticas. Esses desafios existiam em 1941 e existem hoje. O ataque teve sucesso não porque era invisível, mas porque aqueles que deveriam tê-lo previsto estavam olhando na direção errada. Em agosto de 1944, 4 judeus forçados a trabalhar nas câmaras de gás em Auschwitz-Birkenau conseguiram uma câmera e tiraram 4 fotos de corpos sendo queimados e mulheres indo para as câmaras de gás. Depois, contrabandearam o filme escondido em um tubo de pasta de dente, criando a única evidência fotográfica feita dentro de uma instalação de extermínio em funcionamento pelas vítimas. Isso é importante porque 3 dos fotógrafos foram executados antes da libertação, e as fotografias nos obrigam a encarar a realidade de uma forma que relatos históricos sozinhos não conseguem. O Sonderkommando era formado por prisioneiros judeus escolhidos para trabalhar nas instalações de extermínio. O nome significa unidade especial, mas não havia nada de desejável nisso. Esses prisioneiros eram forçados a ajudar no assassinato em massa, recebendo os recém-chegados nas câmaras de gás, removendo os corpos após o gaseamento, procurando objetos de valor nos cadáveres, arrancando dentes de ouro e transportando os corpos para os crematórios. Talvez fosse o trabalho mais psicologicamente devastador que se possa imaginar. A SS usava prisioneiros judeus para esse trabalho, a fim de reduzir o peso psicológico sobre o pessoal alemão e envolver as próprias vítimas. Crucialmente, isso fazia parte de um plano para eliminar testemunhas. O Sonderkommando era mantido isolado e periodicamente assassinado e substituído. Apesar do horror inimaginável, membros em Auschwitz-Birkenau organizaram uma resistência. Planejaram levantes e buscaram documentar o que viram. Alguns escreveram testemunhos e os enterraram em recipientes de metal, mas alguns decidiram obter provas fotográficas. Em agosto de 1944, Auschwitz operava em capacidade máxima. Judeus húngaros estavam sendo deportados em grande número. As câmaras de gás não conseguiam dar conta, então a SS voltou a queimar corpos em valas abertas. Isso fez com que as mortes fossem visíveis de alguns lugares. Um pequeno grupo obteve uma câmera, provavelmente contrabandeada pela resistência polonesa. Possuir uma câmera significava execução imediata. Alberto Herrera, um judeu grego, acredita-se que tenha sido o principal fotógrafo, trabalhando com outros, incluindo Shlomo Dragão. Precisavam de um momento sem a vigilância dos guardas da SS. Em um único dia de agosto de 1944, eles conseguiram tirar 4 fotos de dentro de um prédio do crematório. As 2 primeiras mostram corpos sendo queimados em valas ao ar livre. A terceira mostra mulheres sendo conduzidas nuas em direção à câmara de gás. Em seus minutos finais, a 4ª está em grande parte fora de foco, capturada quando o fotógrafo foi detectado ou precisou se mover rapidamente. Depois que as fotos foram tiradas, o filme teve que ser contrabandeado para fora. Ele teria sido escondido em um tubo de pasta de dente, repassado a um prisioneiro com contato externo, e depois por várias pessoas até chegar à resistência polonesa fora do campo. O filme foi revelado e enviado para Londres. Os próprios fotógrafos não sobreviveram. Herrera morreu em outubro de 1944 durante a revolta do Sonderkommando, quando surgiram rumores de que a SS planejava liquidá-los.
Os prisioneiros atacaram os guardas, mataram membros da SS e explodiram um crematório. A revolta foi reprimida e quase todos os participantes foram mortos. Apenas Shlomo Dragão sobreviveu à guerra. Ele testemunhou sobre as fotografias. Dragão viveu até 2001 carregando as memórias do que presenciou. As próprias fotografias são notáveis tanto pelo que mostram quanto pelo que não mostram claramente. Elas são borradas, mal focadas, compostas às pressas. Os fotógrafos não tiveram tempo para enquadrar cuidadosamente. Ainda assim, essas falhas técnicas as tornam mais poderosas. Suas imperfeições revelam as condições em que foram tiradas. As fotografias adquiriram um significado além do valor documental. Elas simbolizam resistência e a recusa em permitir que a destruição passe despercebida. Os fotógrafos sabiam que podiam morrer, mas mesmo assim arriscaram para documentar a verdade. As fotografias ajudam a combater a negação do Holocausto. Não foram tiradas por soldados libertadores ou pela SS. Foram tiradas por vítimas em meio à destruição, secretamente e sob grande risco. Elas mostram o processo internamente. Negar o que elas mostram exige níveis de desonestidade difíceis de manter ao olhar para as imagens. As 4 fotografias continuam entre os documentos visuais mais importantes do Holocausto. Elas são evidências vindas do inferno, capturadas por pessoas que sabiam que estavam documentando a própria morte, que acreditavam que testemunhar era importante o suficiente para arriscar tortura e execução. Os fotógrafos não viveram para ver suas imagens chegarem ao mundo, mas a coragem deles garante que o mundo não possa esquecer ou negar o que eles testemunharam. Em fevereiro de 1945, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin se encontraram em Yalta, na Crimeia, e negociaram a ordem do pós-guerra com Stalin, extraindo concessões que deram à União Soviética o controle sobre a Europa Oriental e condenaram milhões a décadas de ditadura comunista. Isso é importante porque Roosevelt, já morrendo e desesperado por cooperação soviética, fez acordos que abandonaram as nações da Europa Oriental à dominação soviética, revelando que até mesmo uma guerra travada pela liberdade poderia terminar com milhões perdendo a sua. A Conferência de Yalta ocorreu de 4 a 11 de fevereiro de 1945 na Crimeia. O local foi escolhido por Stalin em território soviético, dando a ele a vantagem de jogar em casa. Em fevereiro de 1945, a guerra já se aproximava do fim. As forças soviéticas avançavam em direção a Berlim pelo leste, enquanto as forças anglo-americanas se aproximavam da Alemanha pelo oeste. A questão era o que aconteceria depois. Os 3 líderes vieram com agendas distintas. Stalin queria o reconhecimento dos ganhos territoriais soviéticos, a dominação soviética na Europa Oriental como uma zona de proteção e participação na derrota do Japão com compensação territorial. Churchill queria preservar a influência britânica e limitar a expansão soviética, embora reconhecesse a posição enfraquecida da Grã-Bretanha. Roosevelt queria a entrada soviética na guerra contra o Japão para salvar vidas americanas, o estabelecimento das Nações Unidas e a cooperação soviética na ordem do pós-guerra. Roosevelt estava mais fraco. Em fevereiro de 1945, ele estava morrendo de uma grave doença cardiovascular. Ele parecia péssimo. Ele morreria 2 meses depois. Churchill entendia melhor o que estava em jogo, mas tinha menos influência. A Grã-Bretanha estava exausta, sua economia dependente de empréstimos americanos. Stalin estava na posição mais forte. Exércitos soviéticos ocupavam a Polônia, a Romênia, a Bulgária e grande parte da Hungria e da Tchecoslováquia. Stalin controlava os territórios que queria, e a questão era se o Ocidente reconheceria oficialmente suas conquistas. Os acordos abrangiam várias questões. A Alemanha seria dividida em zonas de ocupação, e Berlim também seria dividida. As fronteiras da Polônia mudariam para o oeste, perdendo terras para a União Soviética e ganhando território alemão. Os acordos mais controversos diziam respeito aos futuros governos. A Declaração de Yalta sobre a Europa libertada prometia que os países libertados
poderiam criar instituições democráticas de sua própria escolha por meio de eleições livres. Stalin concordou prontamente. O que ficou claro depois foi que Stalin e os líderes ocidentais tinham entendimentos muito diferentes sobre o que era democrático. O caso da Polônia era particularmente controverso. A Polônia tinha um governo no exílio em Londres, mas Stalin havia estabelecido um governo rival em Lublin, composto por comunistas poloneses. Em Yalta ficou acordado que o governo de Lublin seria reorganizado em uma base democrática mais ampla e que seriam realizadas eleições livres. Stalin concordou sabendo que não tinha intenção de cumprir isso. Sobre o Japão, Stalin concordou em entrar na guerra dentro de 3 meses após a derrota da Alemanha. Em troca, a União Soviética receberia ganhos territoriais às custas do Japão e da China. Quando Yalta terminou, foi retratada pela imprensa ocidental como um grande sucesso. Roosevelt relatou ao Congresso, garantiu a paz. Churchill foi mais cauteloso. A realidade ficou aparente gradualmente. Nos meses após Yalta, Stalin avançou para consolidar o controle soviético. A reorganização do governo polonês foi uma farsa. Eleições foram fraudadas ou adiadas e líderes não comunistas presos ou mortos. Processos semelhantes ocorreram em toda a Europa Oriental. Roosevelt morreu em 12 de abril de 1945, então ele não viu a traição de Stalin. Harry Truman, seu sucessor, ficou chocado com o comportamento soviético e adotou postura mais rígida, marcando o início da Guerra Fria. Churchill teve seus temores confirmados. Em março de 1946, ele declarou: "Uma cortina de ferro desceu sobre o continente. O povo da Europa Oriental pagou o preço." A repressão durou até 1989, quando os regimes comunistas colapsaram. Por décadas, Yalta foi controversa. Os republicanos criticaram Roosevelt por entregar a Europa Oriental, embora isso ignorasse o fato de que os exércitos soviéticos ocupavam esses territórios e o Ocidente tinha pouca influência, a não ser pela guerra. A verdade é complexa. Roosevelt e Churchill enfrentaram uma situação em que as forças soviéticas ocupavam a Europa Oriental e o poder do Ocidente não podia expulsá-las sem iniciar uma nova guerra. Eles conseguiram acordos que, no papel, protegiam os direitos dos europeus orientais. Stalin assinou sabendo que poderia violá-los impunemente. O que é inegável é que o destino de milhões de pessoas foi decidido por 3 homens, sem que essas pessoas tivessem qualquer voz. As populações não foram representadas em Yalta. Seus futuros foram negociados por grandes potências, buscando seus próprios interesses. Isso era a realpolitik em sua forma mais crua. A Guerra Fria que se seguiu moldou a política global por 45 anos. O fim, entre 1989 e 1991, confirmou quem se opôs ao Acordo de Yalta. Mas, para quem viveu 45 anos sob o regime comunista, a traição ficou como cicatriz permanente. Eles perderam décadas de liberdade porque 3 homens decidiram seu destino sem consultá-los. Entre 1932 e 1945, o exército imperial japonês recrutou à força entre 50.000 e 200.000 mulheres e meninas, principalmente da Coreia, China e Filipinas. Mantidas em bordéis militares pela Ásia ocupada, eram estupradas repetidamente, vigiadas e muitas vezes mortas quando as bases eram abandonadas. Isso é importante porque o governo japonês negou essa escravidão sexual sistemática por quase 50 anos, destruindo registros e silenciando as sobreviventes. E até hoje o reconhecimento oficial e a compensação plena ainda são contestados. Mostra como nações podem apagar crimes de guerra da história quando vítimas não têm poder para exigir justiça. O sistema das mulheres de conforto, chamado Ianfu em japonês, começou em 1932, quando o Japão estabeleceu seu primeiro bordel militar em Xangai. A justificativa oficial era prevenir o estupro de civis e controlar doenças venéreas entre as tropas. Mas o que se desenvolveu foi uma escravidão sexual sistemática em larga escala. Mulheres e meninas,
Algumas com apenas 11 ou 12 anos foram recrutadas por meio de engano, coerção ou até mesmo sequestro. As mulheres coreanas eram informadas de que trabalhariam em fábricas ou como enfermeiras. Mulheres chinesas e filipinas eram simplesmente levadas pelos soldados durante ataques às aldeias. Uma vez dentro do sistema, as mulheres ficavam presas. Elas eram mantidas em bordéis, chamados estações de conforto, vigiadas por soldados e forçadas a atender dezenas de homens diariamente. Mulheres que resistiam eram espancadas ou mortas como exemplo. Aquelas que engravidavam eram frequentemente forçadas a abortar ou eram assassinadas. Doenças venéreas eram desenfreadas apesar das inspeções médicas. O trauma psicológico era devastador. Muitas mulheres nunca se recuperaram, incapazes de formar relações normais ou falar sobre o ocorrido. À medida que a guerra virou contra o Japão, muitas estações de conforto foram simplesmente abandonadas, deixando as mulheres isoladas em países estrangeiros, sem dinheiro ou documentação. Outras foram mortas pelas forças japonesas em retirada para eliminar testemunhas. Algumas cometeram suicídio. As poucas que conseguiram voltar para casa muitas vezes descobriram que não podiam falar sobre o que havia acontecido. Na Coreia e em outras culturas confucionistas, o estigma da violação sexual fazia com que as famílias rejeitassem as sobreviventes. A maioria sofreu em silêncio, por décadas. Após a guerra, o Japão eliminou sistematicamente os registros das estações de conforto. Os julgamentos dos crimes de guerra de Tóquio pouco abordaram a questão. Os poucos testemunhos que surgiram foram descartados como prostituição, não como escravidão. O governo japonês negou qualquer envolvimento oficial, alegando que as estações de conforto eram administradas por contratantes privados. As sobreviventes não tinham documentação, não havia testemunhas dispostas a falar e enfrentavam um estigma social que as impedia de se manifestar. Só em 1991 o silêncio foi quebrado. Kim Hak-sun, uma sobrevivente coreana, testemunhou publicamente sobre suas experiências. A coragem dela inspirou outras sobreviventes a falar. Pesquisadores encontraram documentos em arquivos que provam o envolvimento militar. O governo japonês foi forçado a reconhecer alguma responsabilidade. Em 1993, o secretário-chefe do gabinete, Johei Kono, emitiu uma declaração admitindo o envolvimento militar e expressando desculpas. Mas a controvérsia continuou. Políticos conservadores japoneses contestaram as conclusões, alegando que as mulheres eram prostitutas voluntárias. Livros de história minimizaram ou omitiram as mulheres de conforto. Um acordo de 2015 entre Japão e Coreia do Sul buscou resolver a questão com um pedido de desculpas e fundo de compensação, mas muitas sobreviventes consideraram insuficiente. Hoje, só algumas dezenas de sobreviventes seguem vivas e buscando pleno reconhecimento. O sistema das mulheres de conforto representa um dos maiores casos de escravidão sexual organizada por um governo na história moderna. Isso também demonstra como crimes de guerra podem ser ocultados quando os perpetradores controlam a narrativa e as vítimas não têm poder. Por 50 anos, o sofrimento dessas mulheres foi apagado da história. Mesmo agora, a história delas continua sendo contestada, com alguns oficiais japoneses negando o que aconteceu, apesar das evidências esmagadoras. As sobreviventes que chegaram à velhice passaram a vida sem conseguir falar sobre o trauma, carregando a vergonha dos crimes sofridos e esperando por desculpas que muitas nunca receberam. Em 5 de maio de 1945, nos dias finais da Segunda Guerra Mundial, soldados americanos, tropas da Wehrmacht alemã e prisioneiros franceses, incluindo ex-primeiros ministros, lutaram lado a lado para defender um castelo austríaco contra as forças atacantes da Waffen-SS. Na única batalha conhecida em que tropas americanas e alemãs lutaram formalmente como aliadas contra um inimigo comum. Isso é importante porque mostra que, mesmo em uma guerra definida por uma oposição ideológica absoluta, soldados individuais podiam reconhecer uma humanidade compartilhada e escolher a cooperação em vez do ódio. E porque essa aliança bizarra foi quase completamente esquecida, apesar de ter sido um dos momentos mais estranhos e simbolicamente poderosos da guerra.
O Castelo Iter era uma fortaleza medieval nos Alpes austríacos que a SS havia convertido em uma prisão para prisioneiros franceses de alto valor. Os prisioneiros incluíam 2 ex-primeiros ministros franceses, Édouard Daladier e Paul Renaud, o general Maxime Weygand, o astro do tênis Jean Borotra e outras figuras políticas e militares de destaque. No início de maio de 1945, a Alemanha estava em colapso. Hitler estava morto. Os guardas da SS no Castelo Iter deixaram seus postos, abandonando os prisioneiros sem vigilância e desprotegidos, enquanto unidades fanáticas da SS ainda lutavam na região. Os prisioneiros franceses enfrentaram um dilema. Eles estavam livres, mas isolados em território hostil. Espalharam-se rumores de que a SS executava prisioneiros e colaboradores importantes, para evitar que testemunhassem sobre crimes de guerra. Os prisioneiros precisavam de proteção. Um deles, um combatente da resistência francesa chamado Andreas Crobot, que trabalhava como faz-tudo no castelo, se ofereceu para buscar ajuda. Ele encontrou o major Joseph Gangl, um oficial da Wehrmacht que havia se voltado contra o regime nazista e estava trabalhando com combatentes da resistência austríaca. Gangl reconheceu o perigo. Havia de fato uma unidade da SS na região que poderia atacar o castelo para matar os prisioneiros de alto perfil. Gangl contava apenas com poucos soldados da Wehrmacht que decidiram resistir à SS e permaneceram com ele. Ele precisava de ajuda e procurou as forças americanas recém-chegadas à região. O capitão John C. Jack Lee, liderando uma pequena unidade da 12ª Divisão Blindada dos Estados Unidos da América, aceitou ajudar. Era uma situação extraordinária. Um oficial alemão solicitando assistência militar americana e um oficial americano concordando em trabalhar com tropas alemãs. No dia 5 de maio, Lee chegou ao Castelo Iter com cerca de 15 soldados americanos, um único tanque Sherman e vários soldados da Wehrmacht alemã liderados por Gangl. Também se juntou à defesa Zvonimir Chushkovich, um combatente da resistência iugoslava que havia sido preso no castelo. Essa improvável aliança montou posições defensivas ao redor do castelo. Os ex-prisioneiros, incluindo generais e políticos, se armaram e tomaram posições ao lado de seus defensores. O ataque ocorreu à tarde. Cerca de 100 a 150 soldados da Waffen-SS, incluindo jovens da juventude hitlerista, atacaram o castelo. Eles tinham apoio de artilharia e superavam muito os defensores em número. A batalha foi intensa. O Sherman foi destruído por um canhão de 88 milímetros. A munição estava no fim. Em determinado momento, o astro do tênis Jean Borotra pulou o muro do castelo e correu, sob fogo inimigo, até uma cidade próxima para pedir reforços americanos. Durante a luta, o major Gangl morreu por um atirador de elite ao empurrar o ex-primeiro-ministro francês Renaud para fora da linha de fogo. Ele morreu protegendo o homem que havia declarado guerra à Alemanha em 1939. Sua morte simbolizou a natureza bizarra da batalha. Um oficial alemão morrendo heroicamente para salvar um primeiro-ministro francês das tropas da SS alemã enquanto lutava ao lado de soldados americanos. Os defensores resistiram até que os reforços americanos chegaram no final da tarde. Os atacantes da SS recuaram ou se renderam. Todos os prisioneiros Very Important Person franceses sobreviveram. O capitão Lee recebeu a Cruz de Serviço Distinto. O major Gangl foi reconhecido póstumamente pela Áustria como um herói da resistência. A batalha durou menos de um dia, mas se tornou lendária entre os historiadores militares por sua extrema estranheza. A Batalha do Castelo de Iter representa um momento em que as rígidas categorias da Segunda Guerra Mundial se dissolveram temporariamente. Americanos e alemães, antes inimigos, lutaram juntos e se protegeram. Um oficial da Wehrmacht morreu heroicamente, salvando líderes inimigos. Prisioneiros de destaque pegaram rifles e lutaram ao lado de seus salvadores. Foi um breve momento em que a humanidade compartilhada transcendeu as divisões nacionais e ideológicas. Mas a batalha foi em grande parte esquecida
ofuscada por eventos maiores como a rendição da Alemanha apenas 3 dias depois. Isso não se encaixa em narrativas simples sobre a Segunda Guerra Mundial. Complica a história do bem absoluto contra o mal absoluto. Isso mostra que, mesmo no conflito mais ideologicamente rígido da história moderna, soldados individuais podiam tomar decisões baseadas nas circunstâncias imediatas, em vez de propaganda e ordens. O Major Gango podia ter continuado leal ao regime nazista ou apenas fugido. Ele preferiu proteger os prisioneiros e morreu por isso. O Capitão Lee poderia ter visto Gangel como um inimigo, independentemente das circunstâncias. Em vez disso, ele reconheceu um aliado. A batalha também destaca o caos dos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. O regime nazista colapsou, mas algumas unidades ainda lutavam, enquanto outras se renderam ou mudaram de lado. A SS permaneceu fanática, caçando desertores e qualquer um que considerassem traidor. Nesse ambiente, alianças estranhas se formaram. A Batalha do Castelo Itter foi a mais dramática, mas não foi o único caso de soldados alemães se voltando contra a SS nas semanas finais da guerra. Atualmente, existe um memorial ao Major Gango na cidade perto do Castelo Itter. A batalha foi tema de vários livros e de um filme planejado, mas continua obscura em comparação com outros eventos da Segunda Guerra Mundial. Talvez isso aconteça porque ela não se encaixa em narrativas confortáveis. É mais fácil lembrar da guerra como uma luta clara entre o bem e o mal do que reconhecer momentos em que inimigos se tornaram aliados e as categorias ficaram confusas. No entanto, esses momentos revelam algo importante sobre a natureza humana, que, mesmo em tempos de guerra, indivíduos podem reconhecer valores em comum e fazer escolhas morais que transcendem os conflitos que dividem suas nações.